Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Primeira a Timóteo 2, 8. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor na carta de Paulo, 1 Timóteo 2:8. Todos têm aí? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com as boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher lhe ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Pai Celestial, estamos diante da Tua Palavra mais uma noite, para termos um momento de comunhão com o Senhor, Pai. Um momento de comunhão um com o outro, para participarmos da mesa do Senhor, e queremos derramar, Pai, todo o nosso coração em Tua presença. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor venha mudar aquilo em nós que precisa ser mudado, Senhor, tirar aquilo que não agrada ao Senhor e colocar a joia preciosa da Tua palavra em cada coração, que cada um aqui possa ser, ó Pai, edificado pela Tua palavra, Senhor, que Tu venhas nos corrigir, nos redarguir, nos mostrar o caminho melhor, Pai, sondar o nosso coração e não permitir que nenhum caminho mau esteja dentro de nós. Pedimos o auxílio do grande Espírito Santo, Pai, dando-nos unção para falar, unção para ouvir, Pai, e um bom tempo aqui, Pai, enquanto estivermos aqui, que tiremos todo o proveito de estar em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais da palavra nesta noite, né? Eu creio que Deus sempre tem algo para falar aos nossos corações. E nós vamos falar de trovões, né? A gente sempre está falando de trovões, né? Mas você sabe que os trovões da revelação de Deus, ele não estremece o diabo. O profeta diz que ele nem sabe o que é os trovões. Os trovões da revelação de Deus não estremece o diabo. O profeta diz que o que estremece o diabo é o trovão de uma vida vivida. É o que nós temos que acrescentar à revelação de Deus. O trovão que estremece o diabo, o profeta diz, vidas vividas para Deus em sua presença. Este é o maior trovão que estremece o diabo. É quando o homem e a mulher dedicam sua vida a Ele, separando-se das coisas do mundo, entregando de si, de corpo e alma para Deus. Porque se nós não tivermos um trovão na nossa vida, um trovão de vida vivida, de nada nos servirá saber o que é os trovões para o arrebatamento. Porque os trovões, que são as maiores revelações que foram entregues para o ser humano pela mensagem de William Branham, eles devem batizar a nossa alma com o Espírito Santo. E a menos que a nossa vida seja justificada e santificada e preenchida com o Espírito Santo, para que nossas vidas sejam verdadeiros trovões de Deus,
para estremecer o diabo. Amém? Nós vamos falar hoje um assunto aqui muito importante, né? O profeta, ele falou sobre isso, é a morte do pudor. O profeta cita aqui, se der tempo nós vamos ler, né? A morte do pudor. O que é o pudor, né? Às vezes a gente faz menção, né, que o pudor é sentir vergonha, né? E vai muito mais além do que isso, né? Tanto o homem e a mulher, principalmente os cristãos, eles têm que ter pudor, vergonha pelo pecado, né? Sentimento de vergonha, timidez, este é o pudor. Um mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia e a inocência. Este é o significado da palavra pudor, né? Um sentimento que impede que a pessoa faça algo que fira ela moralmente e indecentemente, tá certo? Então o profeta, ele vai falar algumas coisinhas aqui que eu quero ler para os irmãos, que eu creio que isso aqui é muito importante para aquela que se diz esposa de Cristo. A mulher, ela é o tipo da igreja. A mulher é o tipo da igreja. A mulher casada, principalmente, é o tipo da igreja, casada com a palavra. O profeta diz: por que existe a mulher de má fama? Por que existe a mulher imoral? Por que existe o homem de má fama, mau caráter e imoral? Para que o verdadeiro seja manifesto, para que o verdadeiro, a verdadeira se saliente, se mostre. Os prós e os contras, né? Você precisa de um dia chuvoso para apreciar um dia de sol. Você precisa do dia para apreciar a noite. Então Deus, ele faz desta forma, porque precisa-se de uma mulher caída, moralmente degradada, sem nenhum pudor, para que as cristãs, cheias de santidade, pureza e pudor, possa se manifestar para Deus. E os homens também, um verdadeiro homem de caráter, um verdadeiro homem de pudor, ele é exaltado porque existe um homem que não tem caráter e que não tem pudor. Amém? É exatamente isso que o profeta viu ali e presenciou nos seus dias. E nós hoje temos visto muito mais. Também a morte do pudor, da vergonha, da inocência, da santidade, né? Tudo isso aí, o pudor, ele abrange a santidade, a pureza, a inocência, o caráter, a fineza. Então essa santa e valiosa virtude e qualidade e poder que Deus colocou na família humana, para que a decência, a moral e os valores da característica de Deus permanecesse no homem. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, que mesmo caídos por causa do pecado, Deus deu a Eva e Adão no Éden o pudor e a vergonha. Porque mesmo eles caídos da graça de Deus, quando Deus apareceu e chamou-os, eles sentiram vergonha porque estavam nus. Prova de que Deus conservou no ser humano o pudor, a vergonha, a decência, pelo pecado. Ainda que a Eva estivesse numa situação degradante, porque tinha traído Adão com a serpente, tinha perdido a sua moral com a serpente. Deus colocou isso no ser humano como uma virtude, Ele próprio, porque mesmo Ele sabendo que o ser humano, o homem e a mulher, chegaria a um ponto de não ter mais pudor e vergonha pelo pecado. O ser humano chegaria a um grau tal de pecaminosidade e depravação, que eles perderiam totalmente, completamente, o pudor, a vergonha, a este precioso sentimento, né? O sentimento de pudor, a mulher e o homem. O profeta diz que chegaria um tempo que isto seria encontrado somente nos eleitos, nas eleitas de Deus. Então o pudor, a vergonha pelo pecado, pela indecência, pelo mau caratismo,
pela devassidão, pudor, vergonha, pela malícia perversa e pelas palavras torpes. Este pudor só existiria no eleito, na eleita, na cristã de valor, no homem de caráter. Esta valiosa qualidade que nós estamos falando aqui, este sentimento pudoroso do Espírito Santo, de se corar, de se avermelhar, porque é isso que o pudor faz no homem e na mulher. Quando eles pecam, eles se coram, eles se avermelham, se ainda existir no homem e na mulher uma profunda e sincera vergonha pelo pecado, ou pudor, né? Então, o irmão Brana, ele falou disso no tempo dele, e hoje, olha a situação do mundo hoje, e a malignidade que o ser humano tem chegado, né? Então, apesar da queda do homem e da mulher, quando Eva caiu da pureza, da inocência, Deus ainda conservou este sentimento valioso no ser humano, o pudor, a vergonha pelo pecado, pela indecência, pelo mau caratismo. Adão e Eva ficaram com vergonha da sua nudez, mas Deus sabia que aquele sentimento que Adão e Eva tinham ali, por serem os primeiros seres humanos, Deus sabia que chegaria um tempo em que o profeta falou e nós estamos vivendo, em que aconteceria a morte do pudor. O pudor se acabaria, seria enterrado, não haveria mais pudor na mulher, no homem. Isso foi o porquê de Deus enviar seu filho à morte, depois da queda de Adão, né, para que o homem e a mulher pudessem nascer de novo, em pureza, em santidade, e para que este pudor, esta vergonha pelo pecado, pela indecência, voltasse ao ser humano. É isto que acontece no novo nascimento verdadeiro de um homem e de uma mulher, que reconhece a sua situação vergonhosa de pecado, aceita Cristo nas bases de sua palavra, ele tem um novo nascimento. O novo nascimento traz para a mulher o pudor de volta, para o homem o pudor de volta. O sangue de Cristo, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele ressuscita naquela mulher o verdadeiro pudor de uma cristã, de uma senhora, de uma mulher, de uma jovem, de uma donzela, de um jovem, de um cavalheiro, de um homem de caráter. O Espírito Santo, ele é poderoso, viu? Esta é a maior experiência que um homem e uma mulher pode ter, quando Deus restaura nele e nela o verdadeiro pudor, a verdadeira vergonha pelo pecado. Então, uma mulher nascida de novo, ela tem pudor. Um homem nascido de novo, ele tem pudor, vergonha. Foi para isto, diz o profeta, que foi dado o Espírito Santo, para o homem voltar a ter caráter, santidade, um verdadeiro pudor, uma verdadeira vergonha pela devassidão, pela depravação, pelo pecado. A mulher pudorosa, irmão, ela tem vergonha de mostrar seu corpo. Tá certo? Seja com pouca roupa, ou seja com uma roupa apertada. Uma cristã, uma senhora pudorosa, ela tem vergonha, ela tem pudor. Ela quer esconder seu corpo, não mostrar seu corpo. Da mesma sorte, um homem, um jovem de caráter, ele tem pudor, ele tem vergonha de mostrar seu corpo também. Ficar sem camisa, usar bermuda, um cristão, ele tem pudor, ele tem vergonha de sair de short, sem camisa, na frente de qualquer que seja. Isso aí é o Espírito Santo que dá para o homem e para a mulher. Pudor, vergonha de estar nu na presença de alguém. Então, o homem e a mulher com pudor tem vergonha, não só disso, mas de conversas, gírias imundas, palavras torpes, piada suja, maliciosa, tudo isto, o homem e a mulher que tem pudor, ele não faz, ele não fica perto, ele não procura. O pudor é uma virtude do Espírito Santo, que vem pelo novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Então eu devo analisar que tipo de sentimento eu tenho na minha vida. Por isso, Deus tem nos dado revelação
para obtermos o novo nascimento, voltarmos a ter moral, pudor, vergonha. Isto se somos membros desta igreja, que é a Senhora eleita, a esposa do Cordeiro, a esposa da palavra. A mulher tem como noiva de Cristo. Deixa eu ler aqui uma mensagem antes de passar para a próxima página aqui, olha. A mensagem 83, espíritos sedutores, olha o que o profeta diz aqui: eu lhe digo, há algo que foi pervertido e é a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. São os demônios que tiram a roupa das pessoas. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar as roupas. Esse foi um homem que estava possuído por demônio. E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse algo bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco, o fará você sentir-se mais refrescado, se tirar a roupa. Homens andando para um lado e para o outro no jardim seminus, sem pudor, sem vergonha. Mulheres da mesma forma. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por cães, uns pelos outros. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los, estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca. Vocês têm dado ouvidos a espíritos sedutores, demônios, que estão lhe dizendo que não tem importância. É uma mentira. Um homem e uma mulher cristão, ele tem pudor, principalmente o membro do corpo de Cristo, um membro do ministério da esposa de Cristo neste dia. Está certo? Então, a mulher tem como noiva, a esposa de Cristo, o profeta diz, um cargo muito sagrado. Tanto a que é casada, como a que é solteira, né? Porque a solteira também é o tipo da virgem para a palavra, o tipo da virgem Maria, que se conservou virgem para receber a palavra. Então, tanto a donzela como a senhora, elas têm pudor, decência, caráter. Como uma igreja, se ela tem dentro dela, como esposa do Cordeiro, ela tem que permanecer pura, santa, intocável por qualquer outro dogma, por qualquer outro homem. Então ela é do esposo Cristo, a palavra revelada. Ela é sagrada e guardada só para Cristo. Então o que forma esta noiva, meu irmão? Esta esposa pura, de caráter, santa, sagrada, o que forma esta noiva? São membros, homens e mulheres, de caráter cheio de pudor, santas pudorosas, santos pudorosos, cheios de santidade, pureza. Isso se você faz parte dessa que é a Senhora eleita, que será levada no rapto. Seja homem casado, seja homem solteiro, né? Seja mulher casada, solteira, se fazemos parte desta esposa, nós devemos ter o nosso cargo sagrado de cristãos puros, santos, né? Para Deus, cheios de pudor. Amém? Devemos nos portar com caráter de uma senhora eleita, de um homem verdadeiro, né? Santidade. O profeta diz que estas virtudes, irmãos, só seria encontrada entre os membros da esposa de Cristo, né? Esta virtude. O profeta diz que não haveria mais pudor. As pessoas ficariam completamente insanas, não só lá no mundo, isto que é o mais difícil, porque nós não estamos pregando para o mundo, nós não estamos falando aqui para as pessoas do mundo, nem tampouco para as religiões organizadas. Nós estamos pregando aqui para os eleitos, os membros, homens e mulheres que dizem fazer parte do corpo de Cristo e que serão raptados. É este povo que precisa ouvir isso. Foi por isso que o profeta se envergonhou, como nós vamos lendo aqui. O profeta não se envergonhou pelos pecados das meretrizes lá fora.
O profeta não se envergonhou pelas casas noturnas e os bares e os motéis, não. O profeta aqui, Esdras, ele estava envergonhado pelos pecados daqueles que se diziam eleito. Aqueles que estavam no banco da igreja ouvindo a palavra. É por causa desses que o profeta se envergonhou, porque eles não estavam se envergonhando. Porque as pessoas que perdem a decência, a moral, o pudor, eles não se envergonham. Quem envergonha é o pai. É a mãe que se envergonha pela filha, é o pai que se envergonha pelo filho, é o pastor que se envergonha pelos membros. Então as pessoas, não haveria mais pudor, as pessoas ficariam insanas dentro da igreja, nos bancos da igreja. As pessoas não mais teriam vergonha pelo pecado. Seria muito raro, muito difícil encontrar, até mesmo, diz o profeta, entre os eleitos de Deus, o pudor, a vergonha e a decência. Olha, a mensagem união invisível da noiva de Cristo. Como no princípio não estávamos supostos a vestir roupa, porém temos que vesti-las, porque Deus nos deu roupas, porém no princípio não necessitávamos. Ela nem sequer sabe que está pecando. Então, ela estava velada pelo diabo. Então, estava velada por Deus. Que diferença isto, né? Na santidade da inocência, Eva estava velada e não via que estava nua. Depois da queda, o diabo a vela com a sua sagacidade, com a sua sujeira, com a sua falta de pudor, e ela não consegue ver que está nua também. Existe o véu de santidade de Deus e o véu do pecado de Satanás, tanto um como o outro. Agora nós encontramos que a ela, a mulher, a noiva, tem sido lhe dada este cargo sagrado, o qual ela não deve quebrar. Sua feminilidade, atuar, ter seu caráter, levantar seus filhos, ser honrada com seu esposo. Eles, veja, hoje em dia eles prestam pouca atenção a isto, porque o pudor, a vergonha morreu. O certo é errado, e o errado é certo. A que tem valor é a que não presta, e a que tem decência não tem valor. É a isto que Satanás fez. Tirou o valor daquilo que é real e colocou naquilo que não tem valor. É o que as pessoas fazem, elas dão valor naquilo que não tem, e aquilo que tem valor elas desprezam. Olha, você deveria se assentar em meu escritório alguma vez e ver homens trazerem suas esposas, onde elas tratam de estar bem com Deus e confessarem de todos os homens com quem viveram desde que têm estado casada. Você diz, não são essas, não, essas são as pentecostais. As demais não viriam. Assim sendo, estou falando de como você pode se apartar. Quando a igreja começa a se misturar com o mundo, e todas as modas e coisas que nós temos, já somos do pentecostal original, tanto quanto o dia é noite. Temos nos desviado em algum lugar, dentro de algum caos tenebroso, em algum lugar perdidos. Que cargo tão sagrado é o da mulher casada, é do cristão, da cristã que professa Cristo em sua vida. Que responsabilidade para uma mulher, para uma igreja que se diz a senhora eleita de Deus. Agora, por quê? Porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade como a mulher tem, sagrada responsabilidade para com o seu marido, para com a sua maternidade, as virtudes para com o seu esposo. A igreja tem uma responsabilidade sagrada para com a palavra, para com Cristo, simplesmente como tem uma mulher. É como uma mulher se vai, veja, é como um homem, veja. Veja aqui, as pessoas não têm mais vergonha pelo pecado. Seria muito raro você achar, até mesmo entre os eleitos, olha,
Aqui, olha, aonde a gente achou esse título, foi bem aqui, ó. Veja a imoralidade do mundo, a queda do mundo. Veja a imoralidade do mundo, nunca esteve em tão baixo estado. Irmão, nós estamos falando de 1963, 65. Nós estamos em 2025. O pudor tinha morrido lá. Você já pensou como a humanidade está? Isso aí deveria causar desespero em nós. O profeta diz: se Deus não julgar este mundo pelos pecados que estão sendo cometidos agora, Ele vai ser obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa. Você acha que Deus vai fazer isso? Olha, nunca esteve em tão baixo estado. Eu tenho um artigo aqui que gostaria de ler alguns versos dele, está em um jornal. A barreira central da África diz: a morte do pudor. O pudor feminino, aquela bonita qualidade que Deus colocou na família humana para resguardar seu padrão moral, está morrendo hoje. Você já pensou que a moral hoje, o pudor, já apodreceu, já sumiu, não tem mais nem ossos e cinzas do pudor? A forma como a mulher está, os homens estão. Olha, com mulheres e moças inocentes hoje, têm se inclinado seus joelhos aos deuses da moda e não hesitando em assumirem a mais baixa, extrema vergonha do pudor da moda moderna. Eu tenho cerca de uma página aqui. Atração feminina, veja, tem sido considerada legítima, dando valor àquilo que é sujo, tirando o valor das cristãs e colocando o valor nas que não prestam. Olha, nosso precioso irmão Argbert, eu estava a caminho na estrada cedo esta manhã, estávamos falando sobre este assunto. É difícil encontrar uma garota com suficiente pudor para se corar. Elas ouvem tantas piadas sujas e imundícies. Irmão, eu quero trazer isto para a geração da internet, do Facebook, do Instagram. Você já pensou, no tempo do profeta, era a televisão que o profeta falava, que não tinha censura. E que a televisão nos dias dos profetas estava preparando a mente das garotas, dos meninos, das crianças, para o estrondo de Satanás. O estrondo de Satanás está aqui. O profeta diz que ele estava preparando suas mentes infantis para o grande estrondo de Satanás. O irmão Branham não viu esta internet. O profeta chamou a televisão de inferno visão. Por quê? Acabou-se a censura. Agora, irmão, televisão é santa perto da internet. A televisão é pura perto da internet. É coisas que você pensa que não dá para acreditar onde o ser humano chegaria com a internet, com a rede social, com o Facebook, com o Instagram. A própria palavra já fala, né? Instagram, estragando, né? O profeta chamou de inferno visão, você chama de infernet. A forma como as mulheres, os homens velhos, crianças, irmãos, estão agindo na internet, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Olha, sem nenhum pudor para se corar, elas ouvem tantas piadas sujas e imundície. Hoje isto aqui, irmãos, é oferecido de bandeja na sua mão, dia e noite, por um celular. Você já pensou o tanto de virtude que eu e vocês devemos ter do Espírito Santo para vencer isto aqui? Os nossos jovens, as nossas jovens, o tanto de pudor, de vergonha, de caráter que se deve ter para usar este aparelho? O tanto do Espírito Santo que devemos ter para permanecermos fiéis? Os maridos para com a esposa, as esposas para com seus maridos, os filhos para com seus pais. A morte do pudor, irmão, não existe mais nada disto, nem cinzas. A era em que nós estamos vivendo deveriam fazer nós estremecermos, porque Deus vai derramar fogo e enxofre nisso. Acabou-se a vergonha e o pudor de todos. Olha, elas ouvem tantas piadas sujas e imundícies. Ora, você não tem nada a lhes dizer para lhes fazer corar.
ouve palavrões, falam palavrões. Quando poucos anos atrás, não mais do que quando era garoto, uma coisinha errada, suas faces mudavam de cor, né? Um elogio que um rapaz dava para uma moça, ela ficava toda corada, toda envergonhada. Hoje elas estão se oferecendo, mudou. Os jovens não têm que procurar mais as moças, é as moças que estão procurando os homens, meus irmãos. Acabou o pudor, acabou a decência, acabou os valores morais da humanidade. Uma coisinha que passava, veja, se a anágua de uma mocinha aparecia na escola ou de pé, conversando, e quando ela olhava e via que aquela anágua, aquela mocinha estava aparecendo, sua face corava, e ela se afastava de mim, uma moça de 16 anos. Será que nós achamos uma mocinha assim hoje? Nas redes sociais, na internet, será que é possível achar, meu irmão? Com anágua? Porque elas hoje estão se oferecendo. Sabe o que o profeta diz? Que a razão de Sodoma e Gomorra ter aparecido os sodomitas, homens querendo mulher, foi porque a moral da mulher, a falta de pudor da mulher, de decência, chegou a ficar tão baixo que os homens não quiseram mais mulheres. A queda do mundo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, moças não se acha mais. Moças, mulheres casadas, homens, moços, com suficiente pudor para se corar, como as de antigamente, né? Como nós lemos aqui. Agora, não só as moças, mas mulheres casadas também não têm mais pudor e vergonha. Nas redes sociais, elas disputam quem tira mais a roupa para se oferecer. E isso está no celular de cada um de nós. Garotos, homens, cristãos, velhos, adultos, mulher casada, mulher solteira, está de bandeja. Você já pensou, meu irmão, a situação que nós estamos? Olha aqui, 165. Tomara que Deus dê tempo para nós, né? Pare o relógio ali. Olhe hoje, a invasão dos Estados Unidos. Olhe hoje, nós tomamos, como eu disse há pouco, sobre uma pequena dama, uma mocinha, como uma rosa. Por exemplo, a rosa é linda, mas está ali para se olhar para ela. Isto é verdade. E do mesmo modo com a igreja eleita. Ela está ali para se olhar para ela, como uma linda jovem mulher. Ela está ali para se olhar para ela, isso é correto. Ela é linda, porque ela é para o seu marido. Ela está certa. Porém, se ela não tem ali a espada da moral estendida ali para protegê-la, ela se torna um endividamento para a sociedade, para o ser humano. Ela se torna tão baixa e escandalosa e podre, até que os cães não olhariam para ela. Os irmãos estão vendo a altura que tem uma mulher pudorosa, a posição que tem um cargo sagrado, uma mulher, uma senhora casada, uma mulher solteira, uma virgem para Deus? O pudor. Veja, isto é correto. É a mesma coisa com a igreja do Deus vivo. Sai aqui e tentam fascinar, arrumar, despem suas mulheres, e as pessoas não compreendem que esses demônios estão invadindo seus lares. Demônios, rede social, demônios estão... as pessoas dormem com o demônio, levantam com o demônio, porque hoje nós somos obrigados a conviver com isto. Você já pensou o quanto um homem e uma mulher deve zelar por sua moral, por seu pudor? Agora, a podridão tomou conta dos jovens. Você veja, é uma competição na internet. Elas ganham dinheiro com isso.
Mulheres da rua? Não, moças. O pai e a mãe nem sabem o que estão fazendo na internet. O marido às vezes nem sabe o que a esposa casada está fazendo na internet. E vice-versa. Os nossos filhos, se o Espírito Santo não estiver ali como um grande soldado para diverti-los, para dar moral, pudor para eles, você já pensou o que vai ser dos nossos filhos? A internet, irmãos, veio para turbinar a destruição da raça humana. Viu? A internet, as redes sociais, veio para que a taça da iniquidade se derrame, se transborde. Então o profeta chamou esta situação aqui, mostrando para nós a situação do ser humano. Olha, os jovens moços, deixa eu ver se tem mais uma mensagem para nós lermos aqui. Os jovens moços se corrompendo, veja, as crianças se corrompendo com jogos. Aqui, através dos jogos, vem todo tipo de propaganda infame, suja, imunda. Veja como Satanás ele atrai as crianças, os jovens para os jogos, e ali naquelas propagandas eles enfiam tudo quanto coisa que não presta. Você entra no celular para pagar uma conta no banco. O demônio já aqui está oferecendo tantas porcarias sujas e imundas para nós. Já pensou se nós não tivermos pudor, vergonha, dada pelo Espírito Santo, o que vai ser da nossa moral, do nosso caráter? Os jogos, internet, está deixando as crianças insanas, loucas, dementes. O profeta disse que era o estrondo de Satanás, você quer ver? Ó, 133, uma vez mais, Senhor. Vocês mães, vocês pais, olha, vocês estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? O profeta diz, eu não sou contra a televisão, eu sou contra as propagandas, os programas sujos, sem censura que se passa ali. Já pensou se o profeta vivesse nesta época do celular? Que ninguém quer mais ver televisão. A pessoa quer ver isso aqui, ó. É noite e dia aqui, ó. Perde sono, perde o serviço, perde trabalho, deixa preguiçoso os jovens, é velho, é criança, bebê de 2 anos pulando no braço da mãe por causa de um celular. Agora, veja a insanidade que está chegando à raça humana. No tempo do profeta era sodomismo, sodomismo, lesbianismo, homossexualismo. Olha o que nós temos hoje. Homens que não se identificam mais como ser humano, mulheres que não se identificam mais como ser humanos, eles estão se identificando como animais. Os irmãos já viram isso? Está cheio a internet, a insanidade que chegou por causa da maligna internet. Pessoas que agora querem ser animais. Olha para você ver, já não era suficiente o homem querer ser mulher e a mulher querer ser homem, agora eles querem ser animais. Animais, quer ser cachorro, quer ser cobra, já tem, irmãos. Veja, acabou-se, a insanidade tomou conta das pessoas. Isso, o profeta falou deste dia, nós estamos vivendo neste dia. A insanidade tomou conta das mulheres casadas, dos homens casados. Olha o que eles fazem na internet. E digo mais, agora tem todo tipo de trans. Outro dia meu filho mostrou para mim agora, todo tipo de trans. Agora tem o homem e a mulher que é transdeficiente. Os irmãos já ouviram falar disso? A pessoa ter coragem de se sentir cega. Ela quer ser uma cega. Toma ácido, produto de limpeza, taca no olho para ser cega. Ela não se sente uma pessoa normal, ela quer ser cega. A outra quebrou as pernas, porque ela era uma mulher que se sentia aleijada. Irmão, veja onde nós chegamos. A pessoa tem um corpo normal, ter coragem de quebrar as pernas, porque se sente uma transdeficiente. Isso aí é além do que nós podemos imaginar, aonde chegou a humanidade. Olha,
Vocês estão dispostos a expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar a mesa de jogo, de baralho, esses livros e revistas cômicos sujos que seus meninos leem? Veja, se tinha dificuldade para achar uma revista para ler antigamente, tinha que se comprar, agora está tudo aqui. Olha, sabe o que estão fazendo? Preparando suas mentes infantis para o grande estrondo do diabo que lhes haverá de dar. Está aqui, irmão. O grande estrondo do Satanás para os nossos filhos e as nossas filhas, para os jovens, para as mulheres, tomou tudo. A internet, irmão, ela deu vazão. Ela deu vazão para todo o desejo pecaminoso do homem. Da mulher casada, da mulher solteira, podridão ao extremo, lixo completo. Ela deu vazão para esses espíritos que estavam dentro das pessoas que não têm um novo nascimento. Deus tem a misericórdia de nós, que julgamos fazer parte desta senhora eleita que vai ser raptada, deste cargo sagrado que nós temos. O mais triste é que temos que nos envergonhar por eles, muitas das vezes. O mais triste é que temos que se envergonhar, ficarmos vermelhos, rubros, pelo pecado, pela indecência, pela falta de pudor, às vezes dos filhos, das filhas, das mulheres casadas, dos homens casados. O pai tem que ficar corado, ficar com vergonha das atitudes dos filhos. A mãe ficar corada com vergonha das atitudes das filhas. O profeta ficou envergonhado da atitude da igreja, do eleito. E às vezes acontecem coisas que não me é permitido eu falar, que envergonha o pastor. O pai tem que se envergonhar pelo filho, a mãe pela filha, o pastor pelos membros. Que situação, olha aqui. Sem pudor. Agora, durante o tempo do reinado de Esdras, os filhos de Israel tinham se tornado apóstatas. Eles tinham saído e tomado mulheres moabitas, tinham tomado mulheres dentre os amorreus, perizeus, de muitas outras nações. Não somente tinham casado com elas, mas estavam cometendo fornicação entre eles, impureza, poluindo a perfeita corrente sanguínea. Qual é a corrente da vida? E este quadro é o quadro de hoje em nossas igrejas. A maneira como elas estão caindo da velha moda do Espírito Santo, cortando a linha que Deus colocou para a igreja, os preceitos pelos quais nós temos que viver, princípios da Bíblia de Deus. A igreja cometendo fornicação com o mundo, saindo ao mundo, começando a flertar com o mundo. Agora você não precisa ir lá fora no mundo, não, para flertar com o mundo, para ouvir piada suja, assistir coisa suja. É no seu quarto, é dentro do seu quarto. A mulher não sabe o que o marido está vendo, o marido não sabe o que a mulher está fazendo na rede social, os pais não sabem o que os filhos fazem na rede social. Você já pensou se tem um tempo em que deveríamos estar de joelhos, orando e pedindo a misericórdia? É hoje. Agora veja aqui, agora isto tinha envergonhado tanto ao profeta que ele veio ante Deus e ele, o profeta, se corou. O profeta se corou. Olha, agora ele não se envergonhou pelas casas de meretrizes, ele não se envergonhou pelos que bebiam bebidas alcoólicas no buraco do inferno, embora isto possa ser tão mal, mas ele se envergonhou pelos pecados do eleito, da eleita, aquela que está na igreja ouvindo a palavra de um profeta, a palavra de João. É o que nós precisamos hoje, é o que nós estamos precisando hoje, é de mais alguns profetas, pais, mães, jovens, garotas cristãs, com suficiente pudor para se corar, diante do que nós estamos vivendo.
Deus, veja, é o que nós precisamos de mais alguns profetas com o suficiente de Deus em seus corações para se envergonharem na presença de Deus pelo pecado do povo. Os que chamam a si mesmo de povo de Deus, fazendo da maneira que fazem, trouxeram desgraça para este lugar, a moral do nosso povo. Não é fácil falar a este respeito. Eu poderia pensar em muitas coisas mais fáceis de se falar, né? Trovões, revelação, né? Aí chega uma hora que você não consegue nem dormir de noite, pensando na responsabilidade que você tem de pregar a verdadeira palavra para esta que se diz a esposa de Cristo. Membros solteiros, moças virgens, mulheres casadas, homens casados. Porém, irmão, se alguém neste dia pecaminoso e adulto em que vivemos não parar para mostrar as cores, o que vai suceder? Alguém tem que falar algo, alguém tem que colocar isso diante do povo. Talvez Esdras não queria fazer, mas isso estava em seu coração. E quando você vê um servo de Deus conseguir ser tão sincero, a ponto de estar prostrado, com suas mãos levantadas, orando a Deus, se envergonhando por causa da iniquidade do povo que se diz eleito, então você verá o começo de um avivamento. O pecado, a imoralidade, a devassidão, a internet maligna tem tirado o desejo da santidade das pessoas, tem matado o pudor, a vergonha dos cristãos. Veja, o pastor tem que se envergonhar pelos membros que agem sem vergonha, sem pudor. Hoje, se existir alguma coisa, né? A internet e as redes sociais tiraram tudo deles. Homens casados, solteiros, mulher casada, solteira, vão às redes sociais sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Ímpios, mundanos. Olha, o profeta diz, estou falando dos eleitos, não estou falando dos ímpios, dos mundanos, estou falando dos eleitos. Entram em redes sociais e se associam com todo tipo de gente. Tem conversa com todo tipo de gente. Jovens, moças, conversam de tudo na internet, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Seguem nas suas páginas pessoas ímpias, no Facebook, no Instagram, convidam e recebem convite de todo tipo de gente. Não quer saber se é cristã, se não é. Vai convidando, né? Vai convidando, vai pedindo convite. Faz vergonha nos pais, faz vergonha no pastor. Mulher casada sem nenhum pudor seguem homens casadas, mulheres casadas seguem homens, enviam convite para homens. Mulher casada não tem que convidar nenhum homem, a não ser o seu marido. Homem casado não tem que convidar nenhuma mulher na página do Facebook, a não ser a sua mulher. Cadê o pudor? Cadê a vergonha? Cadê a moral? Aonde vai parar? Seus maridos nem sabem quem elas estão seguindo no Face. As mulheres nem sabem quem os maridos estão seguindo no Face. Para começar, que não põe nem a foto do marido, não põe nem a foto da mulher junto, que é para ter oportunidade. E o Satanás só espera a oportunidade, a ocasião faz o ladrão, não é assim? Satanás está ali esperando o seu convite, mulher casada. Satanás está ali esperando o seu convite, homem casado. Viu? Para você se estragar no Instagram. Estragar sua moral, mostrar sua falta de pudor. A mulher, ela tem que ter uma página com o marido. É como a mulher que deve ter uma aliança para mostrar para os homens que ela é uma mulher casada, comprometida. Agora, qual a intenção de uma mulher abrir a página, uma mulher casada, abrir uma página no Facebook sozinha? Cadê o macho do marido para ver? E vice-versa.
Olha, poder de transformação. As mulheres têm de se vestir de forma tão imoral para sair entre as pessoas. Elas dizem, eu sou uma boa mulher. Para que ela está expondo-se aí por assim? Ela está cegada. Se uma destas irmãs daqui, de pouca idade, se sua mãe ou a minha mãe tivesse saído na rua da maneira que as mulheres saem, eles teriam sido colocadas no hospício. Ela nem mesmo teve suficiente juízo para saber como se vestir e usar suas roupas. Olha, se era insanidade então, é insanidade agora. Porque o pudor, Deus deixou lá no jardim do Éden para Eva e Adão. Veja, agora ainda é o mesmo tipo de mulher, mas elas perderam toda a decência, todo o seu entendimento. Elas perderam o delas, e com um entendimento melhor de cultura, é mais saudável ser assim. Veja. Estamos quase acabando, Veja, homem casado sem pudor. Olha, homem casado de pudor segue só sua mulher, seja onde for. Mulher casada de pudor só segue seu marido. Não tem que seguir. O homem casado não tem que seguir outra mulher, aceitar convite ou mandar convite para outra mulher. Ele já tem mulher para isso. A mulher é a mesma sorte. O que tem na cabeça de uma mulher mandar convite para outro homem que não é o seu marido? O que ela pensa? Cadê o pudor? Cadê a vergonha? – 54, observe, encontramos que ela está nua, sem pudor, despida. O mundo parece estar na era mais maligna que já esteve. Em nenhuma outra era as mulheres já agiram assim, como estão agindo. Nunca, exceto antes da destruição do mundo antediluviano. Eu acho que nem Sodoma e Gomorra era assim, viu? Nós estamos longe de Sodoma e Gomorra. Mulher casada de pudor segue seu marido, vai onde ele for. A mulher casada não fica longe do marido, o homem casado não fica longe da esposa, a não ser que o marido tenha que ir trabalhar. Não tem, mulher casada não tem foto na rede social sozinha, tem que estar com o seu marido lá, para o seu marido protegê-la. A pessoa tem que ter um pouquinho de pudor, O marido convide a sua mulher, siga a sua mulher. A mulher, siga seu marido, convide seu marido. Se resta algum pudor em você, no homem, em você, mulher, não deixe Satanás, veja, homem, não deixe Satanás roubar o pudor de você na rede social. Mulher, não deixe Satanás roubar de você o pudor, o caráter, numa rede social. Veja o estrago, irmãos, que a internet e as redes sociais estão fazendo. Destruindo casamentos, moças perdendo sua pureza, rapazes jogando sua moral no lixo. É assim que está a humanidade. Mulher casada que fica na internet, no Facebook, Instagram, passeando, visitando páginas de outros homens, o que ela está querendo? Sem a presença do marido? Sem o marido saber? O que essa mulher está procurando? Esse homem está procurando? Homem também é a mesma coisa. Jovens, temos que ter vergonha, pudor. O jovem, não passe vergonha no seu pai. Moça, não passe vergonha na sua mãe. Membros, não passe vergonha no pastor. No profeta. O profeta se envergonhou. Olhe para o exemplo de Eva. Estamos quase acabando, tá bom? Olhe para o exemplo de Eva, só o exemplo de Eva para vocês. Vagando no jardim do Éden sem um marido. A Eva não tinha nada que ficar longe de Adão. Até que um dia, a Eva passeando pelo jardim, no Face, na página do Instagram,
Achou um perfil lá atraente, um bonitão, a serpente. A serpente já mandou um convite para Eva. Quer me seguir, Eva? O Adão não estava perto dela, porque mulher fica perto do marido. O marido fica perto da mulher. Meu Adão não está por perto. Meu Adão não está por perto. Vou dar uma olhadinha na página, no Face. Vou dar uma navegada na internet. Vou no Instagram. Vou dar uma olhadinha. Não faz mal, não tem importância, né? É um irmão, é uma irmã. Até que Satanás enviou uma solicitação de amizade para Eva. É tudo que Eva precisava ouvir de Satanás, uma solicitação de amizade. Não quer me seguir, Evinha? Vou te mostrar uma coisa que o seu marido não mostra. Era tudo que Eva queria ouvir, né? Um psiu. Como você é bonita, como você é atraente. Lá no Face do Jardim do Éden. Até que Eva perdeu o pudor. A mulher de Adão, lá debaixo da árvore, lá no Face, aquilo que começou visual pela internet, depois foi para o físico. É assim que começa. Começa na internet, virtual. O adultério já começa virtualmente. Porque uma mulher casada que envia um convite para um outro homem, seja ele casado ou solteiro, isso já é adultério para Deus. Como é que pode passar isso na cabeça de uma mulher cristã, que tem pudor, que tem vergonha, mandar convite para um homem que não é seu marido? E o marido também. O marido manda uma mensagem para uma mulher que não é sua esposa, pedindo convite de amizade na página do Face. Isso aí é adultério, potencialmente. Aí depois vai para o físico. Eva, pois, não teve vergonha, né? Eva não teve vergonha de passar a vergonha em Deus, o pastor. Olha a vergonha que Eva fez para Deus. Olha a vergonha que Eva fez para o marido. É nas redes sociais que isso acontece. Nas redes sociais que o pudor das mulheres casadas estão morrendo. O pudor dos homens está morrendo. Os jovens puros, as jovens puras, estão matando o pudor que resta neles. Por causa, veja, dos pais, ainda o pudor que resta neles por causa dos pais. Olha, irmão, misericórdia. Viu? Misericórdia de nós, Senhor. Eu pus aqui, que nós chamamos eleitos de Deus. Não permita Satanás assassinar o pudor e a vergonha que ainda resta dentro de nós. Não deixe, jovem, homem casado, mulher casada, não deixe Satanás assassinar esta virtude, este sentimento puro de pudor, de vergonha de fazer o que é errado, de vergonha de fazer o que não é certo. Viu? Vamos ter comportamento de homem casado com pudor, vamos ter comportamento de mulher casada com pudor. Que Deus possa ressuscitar, né, dentro dos assim chamados eleitos da terceira etapa, daqueles que ouviram João. Porque o pastor Osmar, eu vou te dizer, ele tinha uma mensagem para todos, especialmente para os homens casados e para as mulheres casadas. Mas eu fico pensando, o pastor Osmar pregou duro contra isso, contra tudo, expôs tudo, até coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui. E ainda você vê mulher casada sassaricando com homem casado na internet. Você vê mulher casada e homem casado sassaricando na rede social, se oferecendo na rede social. Os ímpios lá fora, não, eleitos, aqueles que se dizem eleitos. O pastor Osmar bateu, e eu fico pensando, o que vai valer a minha voz? Mas como o profeta disse, a responsabilidade está no pastor, no ministro, né? E não vou ser culpado do assassinato da sua moral, do seu pudor, não vou ser culpado do seu adultério, da sua desonestidade com o seu marido, da sua desonestidade com o seu pastor, com a sua família, viu? Que o Espírito Santo possa dizer o que eu não disse.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos e poder ainda falar desta palavra, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor, o pudor que nós temos ainda em nós através do Espírito Santo morrer, Pai. Que a palavra do dia, o Espírito Santo, ó Pai, ressuscite o pudor e a vergonha daqueles que não têm mais, Senhor. Guarda-nos, Pai, das portas do inferno. Guarda-nos, ó Pai, da corrupção que está na rede social, na internet. Tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas filhas, Senhor. Tenha misericórdia dos homens casados, das mulheres casadas, Senhor. Que esta virtude santa e pura, Pai, não deixe o nosso coração, não morra dentro de nós, Pai, porque julgamos ser a noiva eleita do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho te pedir e te agradecer. Amém.